Conhecimento. Segundo o dicionário, é a ação ou efeito de conhecer, de conseguir entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Construir conhecimento interconectado possibilita maior capacidade de enfrentar criativamente os problemas, de qualificar a formação acadêmica e de aprofundar o compromisso social. Com esse objetivo e com o desejo de construir novas práticas de ensino, pesquisa e extensão, foi realizada aqui na UPF, entre os dias 7 e 10 de outubro, a primeira edição da Semana do Conhecimento. Para falar sobre a semana e também sobre a Mostra do Conhecimento e de Extensão, está conosco aqui no estúdio o coordenador da Extensão da Universidade de Passo Fundo, professor Márcio Tasqueto, e o doutorando em Agronomia, Jackson Conchagnin. Bom, Márcio, vamos falar um pouquinho primeiro desse espaço que a extensão vem conquistando nos últimos anos, porque a pesquisa, o próprio UniAberta, que é esse programa, durante muito tempo abordou apenas as questões de pesquisa da universidade, e agora nós incluímos toda uma discussão sobre a extensão. Por que tu entende que esse cenário está mudando? Primeiro, prazer de novo estar aqui com vocês, a gente poder estar publicizando e discutindo sobre essas questões, né? E mais uma vez estar nesse espaço poder fazer isso. Eu acho que a gente tem duas dimensões, assim, claras. Uma dimensão é conjuntural, assim, as universidades vêm passando por um processo de ressignificação e por um processo de pensar suas próprias formas de organização, a sua própria ideia de formação, o seu papel social, a forma de lidar com o conhecimento. Por outro lado, a nossa experiência em si, específica da UPF, que nos últimos anos vem tornando essa questão da extensão uma questão cada vez mais discutida dentro da universidade, cada vez mais qualificada dentro da universidade, cada vez mais ganhando espaço, né? E nesse sentido a gente vem trabalhando e vem encontrando, acho que alguns exemplos ou práticas instituintes de que esse processo vem produzindo, né? Então, desde a discussão da curricularização da extensão, a questão da formação acadêmica, passar pela experiência da extensão, isso vem trazendo, acho que, ganhos bastante significativos para a nossa universidade. Uma vez a gente tinha um entendimento da extensão como uma espécie de, ou meramente prestadora de serviço, ou que fazia um trabalho muito mais assistencialista do que extensionista. Qual é a diferença entre este antigo modo de ver a extensão e essa nova percepção de fazer extensão? Acho que a gente pode utilizar uma metáfora que eu gosto muito e eu ouvi recentemente num encontro que eu participei na cidade de Rosário, na Argentina, que foi um encontro latino-americano de extensão e Caribe, encontro latino-americano e Caribe de extensão, e foi e lá uma professora da Universidade de Buenos Aires usou um exemplo que eu gostei muito. Ela falou que primeiro há uma imagem da extensão que é a imagem da extensão enquanto arco e flecha. Então tu joga o nosso conhecimento daqui para fora. A outra imagem da extensão é a imagem da pororoca, né, que é a ideia do encontro de águas, na água doce da água salgada, e ali nasce uma outra coisa, que não é nem mais água doce, nem mais água salgada. Essa questão do assistencialismo, historicamente as universidades se constituíram dessa forma, e essencialmente no Brasil isso é uma marca, né? Quer dizer, a questão de levar o conhecimento, a questão de entender não só a universidade, mas as próprias políticas sociais, as próprias políticas públicas a partir dessa ideia do assistencialismo. Aos poucos a gente vem questionando bastante isso, né? De como que a gente faz a extensão articulado com as políticas públicas, como que a gente faz a extensão a partir da autonomia, a partir do fortalecimento democrático, a partir da relação com os direitos, né? Quer dizer, há toda uma outra qualidade, uma outra forma de construir uma percepção sobre a extensão que passa não pela ideia mais do assistencialismo, né? Quer dizer, não pela ideia de uma sociedade que entende determinadas ações e principalmente o papel da universidade como uma espécie de doação, né? Mas como algo que faz parte da materialização de direitos e principalmente dos direitos humanos no cotidiano das pessoas, né? Tem uma fronteira aí que às vezes a gente que faz extensão, que está na universidade, que faz pesquisa, começa a se perguntar. Porque por um lado, a gente tem que levar esse conhecimento produzido na universidade para fora da universidade. Quer dizer, compartilhar isso com a comunidade que está no nosso entorno. Por outro lado, tem a questão da formação do aluno, né? No sentido de que se eu levo esse aluno para fora da universidade, ao encontro da comunidade, esse aluno pode voltar mais sensível e se tornar, consequentemente, um profissional mais sensível.
Como é que a gente ajusta essas duas questões? O que é mais importante? O que pesa mais? Sem dúvida que uma formação que tem uma conexão maior com o mundo da vida, né, para usar o Habermas como exemplo conceitual disso, dá uma riqueza muito maior. Né? Quer dizer, a gente construiu a universidade encastelada sobre si mesma, a gente construiu uma concepção de conhecimento que vem da tradição das ciências modernas, a partir de uma ideia que a gente tem que depurar o conhecimento, e o conhecimento só se dá em situações previamente estabelecidas, laboratoriais, higienizadas, né? Quer dizer, a gente, de certa forma, limpa o conhecimento, ou limpa os conceitos. Quando a gente joga o conhecimento para o mundo da vida, joga para situações concretas, joga para essa experimentação, seja ela no campo da educação, seja o estudante no campo da saúde, nas tecnologias, né, na cultura, na comunicação, nas diversas áreas, ele tem uma possibilidade muito maior de vivenciar concretamente essa experimentação e essa construção do saber. E essa formação se enriquece sobremaneira, né? Quer dizer, quando a gente vai para as demandas sociais, entende que esse conhecimento pode estar contribuindo de uma forma efetiva para a transformação social, para o empoderamento de determinadas comunidades, para entender também que essa produção toda ela pode trazer uma consequência direta, né, para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento territorial da cidade, de pensar a cidade, de pensar os problemas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Eu acho que é fundamental. Do ponto de vista da extensão, isso é muito caro para nós, é muito importante, né? Claro que sempre é preciso, né, nunca engessar demais essa ideia de que o conhecimento ele tem que ter uma função prática já de imediato, que ele tem que já sair para algo que ele vai responder. Operacional. Muitas vezes o conhecimento ele se dá de um jeito que aparentemente ele não tem função alguma, mas e a própria história da ciência mostra isso, ele vai contribuindo. A médio e longo prazo ele vai se constituir em algo é imprevisível, é intempestível. Não há como segurar, né, o que essa produção de conhecimento pode causar, e especialmente num mundo como hoje, né, com a economia que nós temos. Nesse sentido, eu queria conversar com o Jackson, porque acho que a mostra do conhecimento, de alguma forma, faz com que essas áreas, que é a pesquisa, que é esse conhecimento sistematizado, se aproxime e dialogue com a extensão, que é essa ida à comunidade, que é esse encontro com o público externo da universidade. Como é que tu que foste mediador das mesas de discussão, de algumas mesas da mostra, percebe esse encontro? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a Semana do Conhecimento, né? Parabenizar, primeiramente, a organização da Semana do Conhecimento. A meu ver, foi muito produtiva e eu participei como mediador. Então, ocorriam cerca de 15 apresentações de alunos bolsistas de pesquisa e de extensão, e em cima dessas apresentações a gente gerava uma discussão. Era no seguinte sentido: alunos que apresentavam sobre extensão, a gente questionava que tipo de pesquisa podia ser feito em cima dessa extensão. E alunos pesquisadores, a gente pedia como que essa pesquisa podia chegar até a comunidade. Então, dentro dessa lógica, acabava gerando uma grande discussão e iam surgindo ideias, iam surgindo sugestões e acaba enriquecendo todo o grupo, né? Acaba sendo um ganho coletivo. Márcio, essa fala do Jackson me lembra que durante muito tempo nós fazíamos a MIC, que era a Mostra do Conhecimento, né? E depois fazíamos a mostra de extensão de duas maneiras dissociadas. E agora, nessa inovação que é a Semana do Conhecimento, essas duas práticas aparecem, então, não só próximas ao mesmo tempo, mas na mesma sala, quer dizer, trabalhos de pesquisa e extensão sendo apresentados ao mesmo tempo. Né? Alunos de extensão ouvindo alunos de pesquisa e alunos de pesquisa ouvindo alunos de extensão. Quando é que esta lógica começou a ser pensada e por que essa proposição? O conceito que está por trás dessa proposta de integração é a ideia, ao contrário do que tu mencionaste agora, que é essa dissociação histórica que existe, né, entre extensão, pesquisa, ensino, né, é a ideia da indissociabilidade, né? Quer dizer, como é que a gente pensa essa indissociabilidade no dia a dia da universidade. A Semana do Conhecimento é um exemplo de uma tentativa, né, de superação dessa cesura que há entre o tripé da universidade, né?
E até a gente brinca muito que a Semana do Conhecimento é interessante, o processo foi muito interessante de construção, processos de estranhamento, né, porque temos procedimentos diferentes, temos formas de pensar, temos lógicas diferentes, temos tempos diferentes, temos saberes diferentes, né? E quando a gente tenta integrar tudo isso, a gente vai se dando conta o quanto é difícil também, né? O quanto é uma tentativa de acerto e erro, é uma tentativa de aproximação e de distância, de entendimento do outro, e que esse processo por si só já é muito rico. E a Semana do Conhecimento é um exemplo disso, né? Foi um processo muito vivo, né? E muito significativo para todos os envolvidos. E ao mesmo tempo que a gente brinca que, bom, não basta só uma Semana do Conhecimento, a gente vai ter um resto do ano de desconhecimento. Né? É verdade. Então a ideia é que a gente possa, a Semana do Conhecimento seja a expressão de um processo que seja do dia a dia da universidade. Então, nesse sentido, que pensar a Semana do Conhecimento em termos de uma integração e romper essas amostras separadas, fazendo o seu diálogo com algumas pessoas que participam da extensão, com seus bolsistas, com seus professores, com a comunidade que, de certa forma, interage com a universidade, enfim, por outro lado, a MIC. Não, quer dizer, essa fusão por si só já ela é muito importante, mas ela é muito importante também que ela consiga desdobrar isso no cotidiano da universidade. O fato de colocar, por exemplo, bolsistas de pesquisa, bolsistas de extensão, professores extensionistas, professores pesquisadores para conversar e dialogar, mesmo que num primeiro momento, numa semana, já é um passo, acho, significativo, né? Quer dizer, já é algo concreto que pode trazer desdobramentos bastante importantes para a questão da indissociabilidade e principalmente para uma palavra-chave hoje em dia em termos de gestão, daquilo que a gente almeja enquanto universidade, que é a excelência acadêmica e uma formação, né, que passa por uma formação muito mais rica. E sólida, né? E sólida. Porque tem essa diversidade de olhares em torno dela. Né? Com certeza. Jackson, eu ia te perguntar uma coisa nesse sentido, né? Quando tu comentaste assim, a gente fazia perguntas para os alunos de extensão, perguntas para os alunos de pesquisa. Como é que os alunos reagiam? Eles encontravam respostas para esse teu questionamento? E isso que foi o mais interessante das mediações, porque às vezes eles ensinam, no momento não lembravam. Mas aí uma pessoa de uma outra área, por exemplo, acabava dando uma ideia e era muito interessante essa relação até entre cursos que acabava tendo, vamos dizer, uma relação entre cursos que podem interagir entre si e melhorar a pesquisa, melhorar a extensão. Acho que uma coisa bacana daí vem da percepção de que determinados assuntos ou temas não são só interdisciplinares, mas são transdisciplinares. Né? Eles atravessam todos os currículos de todos os cursos. Esses encontros, eu acho que promovem novos projetos. Mas nesse sentido, eu queria perguntar uma coisa para o professor Márcio. Fazer extensão e fazer pesquisa são duas coisas que te absorvem de sobremaneira, né? O professor extensionista e mesmo o aluno extensionista, ele está mergulhado dentro daquela comunidade ou daquele grupo cultural que ele está atendendo. E o professor pesquisador está mergulhado dentro da sua pesquisa, dentro das suas investigações, das suas leituras, né, da busca de novos materiais publicados sobre o assunto, de escrever a sua sistematização da pesquisa. Como é que a gente combina essas duas coisas, né? Um professor que é extensionista, que também é pesquisador, um aluno que é extensionista. Qual é a sobrecarga que isso pode resultar? Com certeza. A gente tem aí dois mundos absolutamente ainda separados, buscando, né, um diálogo, com uma complexidade, cada um deles, tremenda, né? Do ponto de vista de uma implicação, eles nos comprometem, né, e comprometem o nosso tempo de uma forma muito ampla, né, tanto extensionista como professor pesquisador, e que passaria por todo um repensar da própria universidade. Né? Quer dizer, quando a gente fala em integração, não há como integrar, por exemplo, eu vou falar da extensão, que é onde eu tenho mais propriedade, não há como integrar e trazer o conceito de curricularização da extensão nos moldes e na estrutura universitária que nós temos hoje. Porque, do contrário, tu corre o risco de fazer o efeito inverso. De, em vez de potencializar, por exemplo, a extensão,
tu engessá-la, tu matar a sua criatividade, tu trazê-la para dentro, que pode ser interessante ter uma disciplina específica que seja uma disciplina voltada para a extensão. Mas se ficar nessa noção de disciplina, tu está matando um processo que é muito mais aberto, que envolve relações com o saber e produção de conhecimento, que vão para além da ordem do formal, da educação formal, vão para a educação não formal, vão para outros saberes que envolvem a discência e a docência também, e uma implicação diversa. Nós temos na universidade procedimentos, formas de organização, tempo, saberes, hierarquias, que são bastante presentes no dia a dia. E pungentes. E pungentes. E para a gente conseguir mexer com isso, é um repensar da própria instituição universidade. Não é a extensão, não é a pesquisa, não é a graduação, né? Quer dizer, o ensino, desculpe. Ela é uma forma de pensar a universidade como uma instituição que precisa, encontrar outras formas de planejar seu cotidiano, outras estratégias, outras táticas para isso. E aí, aí vai depender da nossa potencialidade criativa, daquilo que a gente é capaz de fazer. Fico pensando aqui que talvez o próprio conceito de universidade esteja em vias de se transformar, pelo menos da universidade como nós entendemos hoje. Quero agradecer a presença do Márcio, a presença do Jackson e contar para vocês que no próximo bloco nós vamos receber 2 premiados da Semana do Conhecimento para saber um pouquinho sobre os projetos deles e a premiação que eles ganharam. Até já! A Semana do Conhecimento teve como objetivo consolidar espaços permanentes de formação e sensibilização para um olhar integralizado sobre as práticas desenvolvidas aqui na UPF. Nesse segundo bloco, temos a presença do aluno premiado na mostra de iniciação científica em inovação, pesquisa aplicada, Felipe Vargas, e o acadêmico do curso de agronomia, Oswaldo Pitinini, que foi premiado como aluno pesquisador na área de ciências agrárias. Mas antes de conversarmos sobre o assunto, vamos acompanhar a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Além de discutir temas voltados ao ensino, pesquisa e extensão, a Semana do Conhecimento visa integrar as diversas áreas que contribuem para a construção do saber. Foi uma semana inteira voltada à troca de experiências sobre os projetos desenvolvidos aqui na universidade. Acadêmicos e professores envolvem-se em estudar e aprofundar determinado tema e aprimoram seus conhecimentos sobre o assunto. Porque a mola motriz mais forte que a universidade tem para fazer mudança são seus alunos. Mudar a cabeça de professor é muito mais difícil, né, do que mudar vocês. Vocês são adaptados, aptos a mudanças rápidas e forçam, obviamente, seus orientadores, seus professores, seus supervisores a mudar também. A UPF conta com mais de 90 projetos de pesquisa cadastrados no CNPq. E todo o trabalho desenvolvido por professores e acadêmicos da universidade é reconhecido. Projetos desenvolvidos aqui na UPF foram premiados, encerrando a Semana do Conhecimento. Ao todo, foram premiados 18 projetos apresentados na Mostra de Iniciação Científica, nas áreas de Ciências Biológicas e Saúde, Ciências Exatas da Terra e Engenharias, Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras e Artes e Ciências Agrárias. A premiação é de grande importância para a carreira acadêmica e profissional dos alunos. Meu projeto era Corpo e Cor, movimento de leitura sobre o racismo, coordenado pela professora Carmen Regina Chons. E ele trabalhava um pouco a questão do racismo que aconteceu contra o Daniel Alves, em abril. E aí eu falava sobre aquela questão da denominação macaco, das diferenças, das opções, das ideologias. E isso acabou garantindo o prêmio. Então, acredito que foi uma honra receber, né, de grande relevância para a minha carreira acadêmica, para a minha carreira profissional. E também dando visibilidade para um tema tão importante na atualidade, que está sendo tão discutido, que está se pensando tanto em soluções e para que realmente se combata a questão do racismo, do preconceito na nossa sociedade e seja vencido. Então a pesquisa tinha esse cunho também, de vencer esse preconceito. Então foi uma alegria muito grande premiar os alunos pesquisadores nessa noite, mas dizer que todos são premiados, todos são vencedores por terem participado, interagido e enriquecido muito a sua formação.
bacana essa leitura leve da pesquisa, né, como uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Então eu estou aqui com os 2 acadêmicos premiados durante a mostra, os 2 dentre 18, né, premiados que puderam vir aqui hoje conversar conosco. E eu queria então começar conversando com o Felipe, para que ele conte um pouquinho primeiro por que ele decidiu participar de um processo de pesquisa. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Agradecer ao Hospital São Vicente, que ele nos deu toda a oportunidade para utilizar o ambiente, os equipamentos, o que nós precisávamos, eles estavam lá para nos auxiliar. Bom, a importância, além da graduação, você estar em volta de pesquisa, isso ajuda a você se moldar um profissional melhor e também permite você ajudar a população. Encontrar soluções para problemáticas da população. Vou dar uma solução para algum problema que exista. E sobre o que era a tua pesquisa? Minha pesquisa foi a integração de equipamentos médicos em um sistema de informação. Como nós usamos o Hospital São Vicente de Sul de Caso, eles têm inúmeros equipamentos médicos para monitoramento de pacientes. E eles não conseguem integrar com... Ou seja, tem um sistema informatizado que apresente os dados que aqueles equipamentos estão coletando. Até tem. As empresas que vendem equipamento, elas têm o seu sistema, só que é fechado. Só equipamentos da sua marca, do seu modelo e dar aquela interface de comunicação. O que o nosso pretende é pegar todos os equipamentos de marcas distintas, modelos distintos, interfaces de comunicações distintas, modelos de dados distintos e integrar. Num único sistema. E como é que tu te sentiu, então, com o reconhecimento dessa pesquisa? Eu me senti realizado, porque isso é um meu trabalho de conclusão. Então, poder ver que está gerando frutos antes mesmo de estar finalizado é um sentimento muito gratificante. Bom, e eu queria conversar também com o Oswaldo para que ele falasse um pouquinho, então, né, da pesquisa dele, o que ele está pesquisando e depois também contasse como é que ele se sentiu, então, ganhando essa premiação. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? O meu trabalho está dentro de um projeto de pesquisa que tem como o nome Manejo de Adubação. Tem como responsável o professor Pedro Alexandre Skosteg. Até quero agradecer a ele a oportunidade de ter trabalhado com ele. O meu projeto via avaliar o rendimento e a proteína bruta em grãos de cultivares de trigo. Por que isso? Porque hoje as indústrias de trigo, a de moagem, os moinhos, eles procuram grãos com maior qualidade industrial. E para isso, a proteína interfere muito nessa qualidade. E para aumentar a proteína do trigo, uma das práticas é a adubação nitrogenada. Só que essa adubação, ela pode causar danos à cultura, amassamento e aumentar custos. Então o nosso trabalho era diminuir uma aplicação de nitrogênio, que para visar a proteína são feitas 3 aplicações. Nós queria com 2 aplicações, fazendo uso de fertilizantes estabilizados, obter o mesmo resultado de 3 aplicações de nitrogênio. E vocês já têm algum resultado? Sim, foram testados 7 cultivares. Com 4 cultivares nós conseguimos, esse resultado foi favorável. E como é que tu te sentiste, então, recebendo o prêmio a partir desses resultados e do tempo dedicado à pesquisa? Nossa, foi um momento de muita felicidade, né? Porque um projeto assim, um trabalho, ele envolve muito tempo e muita dedicação. Não é que nem a Semana do Conhecimento, é uma semana que nós estamos ali só mostrando o nosso trabalho. Mas o trabalho, ele vem de bastante tempo, né? Por exemplo, o meu tinha que, claro, fazer o projeto e tinha todo o desenvolvimento da cultura e todas as avaliações feitas nele. Depois do desenvolvimento da cultura ainda, né? Tem desde o plantio, a colheita e fazer as avaliações. Olha só que bacana. Então você que aí está em casa deve ter percebido, como eu percebi no rosto do Felipe e do Oswaldo, a alegria, né, de falar da premiação como uma forma de reconhecimento desse trabalho, ambos os trabalhos que são muito significativos aqui na nossa cidade, né, porque estamos numa região agrícola, né, que trabalha com agricultura e somos um polo médico, né, da região norte do Rio Grande do Sul.
e ver esse esforço, então, reconhecido pela comunidade. Que bacana, né? Se você aí em casa percebeu a mesma coisa que eu percebi, então o UniAberta hoje ganhou muito. Por quê? Porque mostrou que pesquisa e extensão andam de mãos dadas e assim a gente faz uma universidade melhor, profissionais melhores e devolve tudo isso para a nossa comunidade. O UniAberta de hoje fica por aqui, mas nós voltamos semana que vem com mais uma pesquisa ou projeto realizado aqui na UPF. Até lá!